Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem direta, sem rodeios, sobre o que está moldando a próxima eleição presidencial aqui no Brasil. O nosso objetivo é tentar entender a lógica, sabe? O que está por trás dos movimentos políticos com base numa visão bem estratégica do cenário que a gente tem agora. Bom, para começar, o ponto de partida é essa frase, que eu acho que define bem o espírito da coisa, o sentimento do eleitorado. Não é um clima de esperança, de euforia, é um clima de exaustão mesmo. E é um cansaço que vem se acumulando, né? Anos e anos de instabilidade econômica, de turbulência política. A busca parece não é por grandes promessas, mas por um pouco de normalidade, só isso. E, claro, um cansaço gigantesco daquela polarização, daquela briga ideológica que tomou conta de tudo. Parece que a energia para as pessoas ficarem nesse conflito o tempo todo simplesmente acabou. E aqui, olha, tá o ponto-chave de tudo isso. A grande força que vai mover o eleitor médio não é a esperança de achar um salvador da pátria. Nada disso. É um medo profundo de errar de novo, de fazer mais uma escolha que jogue o país em mais instabilidade. É esse medo que vai ditar as regras do jogo. Agora, vamos analisar a primeira grande variável dessa eleição. Porque, mesmo estando fora da disputa direta, existe uma figura que ainda tem um poder imenso de mudar completamente o tabuleiro. A pergunta que a análise se faz é exatamente essa: como que essa influência toda se manifesta na prática? A resposta, ao que tudo indica, está na lealdade da sua base. E os números aqui são bem reveladores. A análise mostra que algo entre 70% e 80% da base dele é fiel à pessoa, ao Jair Bolsonaro, e não necessariamente a um partido ou a um cargo. E o que isso significa? Significa que um endosso dele tem um peso assim gigantesco. E essa transferência de capital político que transforma o jogo para o filho dele, o Flávio. Sozinho, ele seria um candidato, digamos, com pouca força. Mas, com o apoio do pai, e ele passa a herdar blocos inteiros de votos que são essenciais. O voto conservador, o voto antipetista e até uma parte daquele pessoal que não gostava do estilo do ex-presidente, mas concordava com as ideias. Ok, com esse cenário todo em mente, vamos dar uma olhada agora nos principais nomes que estão aí na disputa, analisando os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, de um jeito bem direto ao ponto. Olha só essa tabela. Ela resume, nossa, perfeitamente o dilema de cada um. De um lado tem o Lula, experiente, articulado, com uma base fiel, mas com uma rejeição lá nas alturas, e sem aquela cara de renovação, né? Aí vem o Flávio Bolsonaro. Ele não é um candidato que, digamos, empolga a galera. Só que o perfil dele, mais calmo, com uma rejeição pessoal baixa, o torna muito competitivo. Tarcísio já aparece como o gestor técnico, aquele nome que agrada o centro. O Zema, por sua vez, tem essa imagem de administrador eficiente, de responsabilidade fiscal, mas a questão é, será que ele consegue falar para o Brasil inteiro? E por fim, o Ciro. Sabe tudo de economia, tem um discurso super estruturado, mas o temperamento instável e a rejeição alta sempre acabam sendo uma barreira. Então, como é que essas características todas se comportam num confronto direto? Vamos fazer um exercício aqui, simular alguns cenários de segundo turno para ver o que a análise projeta. No primeiro cenário, Flávio contra Lula. A dinâmica aqui é bem clara. O Flávio se beneficia porque ele consegue unificar o voto antipetista e, ao mesmo tempo, atrair aquele eleitor de centro que, como a gente viu, está exausto de conflito. Já o Lula depende muito da sua base fiel, mas tem que lutar contra uma rejeição já bem consolidada. O resultado, segundo essa análise, seria uma disputa bem acirrada. A vantagem, no entanto, penderia para o lado do Flávio, justamente por ele representar, nesse confronto específico, a opção de menor atrito, de menor briga, para aquele eleitorado moderado que só quer um pouco de estabilidade. Agora, vamos para um cenário diferente: Lula contra Tarcísio. Aqui, a situação para o Lula fica bem mais complicada. O perfil técnico do Tarcísio meio que neutraliza o discurso do medo e ele consegue ir além. Ele atrai não só o centro, mas até eleitores de uma esquerda mais moderada que estão procurando mais gestão do que ideologia. É justamente essa capacidade de furar a bolha da direita e dialogar com o centro que, de acordo com essa projeção, levaria o Tarcísio a uma vitória nesse confronto. E se o confronto fosse fora dessa polarização principal? Ciro contra Zema, por exemplo. Aqui, o contraste é total de personalidade. De um lado, o temperamento imprevisível, explosivo do Ciro. Do outro, a imagem de uma gestão previsível, responsável do Zema.
E aí, lembrando daquela regra principal, o medo de errar, a previsibilidade acaba vencendo. O resultado que se aponta aqui é uma vitória para o Zema. Depois de passar por todos esses cenários, a gente começa a ver um padrão, né? Quase como um manual de instruções para essa eleição em específico. Fica bem claro que existem fórmulas do que fazer e principalmente do que não fazer. A fórmula para perder a eleição é, olha só que curioso, surpreendentemente simples. Primeiro, falar demais. Quem entra em muita polêmica, se expõe sem necessidade, perde. E segundo, dividir. Quem aposta na radicalização, no conflito, acaba afastando o eleitor moderado e, no fim, perde. E em contrapartida, a fórmula da vitória é o exato oposto disso tudo. Num cenário de cansaço, de medo de errar, a previsibilidade se torna um ativo mais valioso que um candidato pode ter. A vitória tende a ir para quem conseguir passar essa imagem de estabilidade, de segurança. E no fim das contas, tudo se resume a isso aqui. Talvez a eleição de 2026 não seja sobre quem tem o melhor projeto ou qual ideologia é a certa. O que essa análise toda sugere é que lá no fundo a disputa vai ser sobre outra coisa. Sobre quem a população vai olhar e pensar, esse aí parece que vai me dar menos dor de cabeça. É sobre quem aparenta ser a aposta mais segura. Uma reflexão bem pé no chão, bem sóbria, sobre o momento que o Brasil vive.